Fala, galera da etapa 7, meus alunos da etapa 7. Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Lopes de volta aqui para termos aqui uma continuação do nosso conteúdo sobre corrente elétrica, nossa aula de física, ok? O que é que nós vamos estar vendo hoje? Intensidade da corrente elétrica. Antes de eu entrar realmente no conteúdo da aula de hoje, vamos só relembrar aqui duas coisas bem importantes que vocês viram na aula passada. Primeiro, a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Vocês ainda estão lembrados? É o movimento dos elétrons. Só que não é qualquer movimento, é um movimento o quê? Ordenado das cargas elétricas, que são quem? Os elétrons, ok? Então, o que é que nós temos? Só para relembrar. Corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons. Nesse fio aqui de cobre, né? Eu tenho um fio. Os elétrons dentro do fio de cobre, eles vão estar se movimentando cada um para um lado. Ou seja, eu tenho um movimento o quê? Desordenado. Se o movimento é desordenado, eu não tenho carga elétrica. O que é que acontece? Ó? Vocês observaram o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte de energia. Eu tenho o que aqui nesse caso? Uma pilha. Pilha, pode ser bateria. A partir do momento que ligamos esse condutor, né, no caso o fio, em uma pilha ou em uma bateria, os elétrons eles vão estar se movimentando de forma ordenada, ou seja, vão estar todos indo para o mesmo lado. Que lado será esse? Aí nós vamos lembrar lá do sentido real e do sentido convencional da corrente elétrica. Qual é o sentido convencional? É do polo positivo para o polo negativo. E qual o sentido real do polo negativo, é isso, para o polo positivo? Ou seja, esse sentido aqui, ele está indo para qual polo? Ele está indo para o polo negativo. Esse aqui é o sentido o quê? Convencional. E o inverso aqui é o sentido real. Basicamente, esse sentido real, ele vai estar percorrendo todo o fio condutor, estão observando, e vai para onde? Para o polo positivo. Esse sentido real é o mesmo dos elétrons, mas para nossos estudos, nós vamos estar sempre adotando o sentido convencional. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui uma corrente elétrica, ela está fazendo com que essa lâmpada, ó, ela acenda. Se por acaso eu retirasse aqui, desligasse aqui da pilha, a corrente elétrica deixa de existir e essa lâmpada ela deixaria de estar acesa, ok? Então, nós só temos corrente elétrica quando eu ligo um condutor a uma pilha ou bateria. Dando continuidade ao nosso conteúdo de hoje, vocês tiverem observado, isso aqui foi lá no finalzinho da aula do professor, que é como a gente determinar a intensidade da corrente elétrica. Como é que a gente vai fazer isso? Que eu tenho um condutor, né? Vamos dizer assim, aqui eu posso dizer que é um fio condutor. Observem, aqui eu tenho a presença de corrente elétrica, porque todos os elétrons, ó, eles estão se movendo para o mesmo lado. O que é que acontece? Nesse meio aqui do fio, nós dizemos aqui que eu tenho uma seção transversal. Estão observando? Ó, essa partezinha aqui. O que seria essa seção transversal? Ela serviria como se fosse um sensor que ele iria contar a quantidade de carga que passa nesse fio, ok? Ele vai contar essa quantidade de carga.
A partir disso, nós podemos determinar a intensidade da corrente elétrica através dessa fórmula. I vai ser igual ΔQ sobre ΔT. Quem é que vai ser o I? O valorzinho do I é a intensidade da corrente elétrica. Qual vai ser a unidade de medida dela? Vai ser o ampere, que é dado pela letra A, ok? Então, o I é a intensidade da corrente elétrica. ΔQ é a quantidade de carga elétrica. Ela vai ser dada em quê? Em coulomb, representado pela letra C. E o ΔT é o intervalo de tempo. Sempre bom lembrar, ó, o tempo, nesse caso, ele vai ser dado em segundos. Logo, como é que nós vamos determinar a intensidade da corrente elétrica? Por a fórmula. I é igual quantidade de carga sobre o tempo, ok? É bem simples, é bem rápido de se calcular. Vamos ver aqui exemplos. Diz o seguinte: pela seção de um condutor, né, passam 120 coulombs. 120 coulombs vai ser quem? A nossa carga, ou seja, o delta Q. A cada minuto, ou seja, 60 segundos. O 60 vai ser quem? É o nosso tempo, é o delta T. Nós vamos determinar a intensidade da corrente elétrica nesse condutor. Lembram qual é a fórmula? Vou colocar aqui, ó. I é igual delta Q sobre quem? Sobre delta T. Vamos ver aqui, ó. O valor de I nós não temos, vamos calcular. Quem é o delta Q? Delta Q, professor, é a carga. A questão me diz que é 120 coulomb. Quem é o delta T? Delta T é o tempo. A questão me diz que o tempo é 1 minuto. Como é minuto, eu tenho que colocar esse tempo em segundos. É só substituirmos. E vai ser igual. Quem é o delta Q? 120. Sobre. Quem é o delta T? 60. O valor de I vai ser igual. 120 dividido por 60, eu posso até cortar esses zeros. 12 dividido por 6, eu tenho quanto? Eu tenho 2. Unidade de medida da corrente elétrica, ampere, né? Então, o valor da intensidade da corrente elétrica é 2 ampere. Observaram? Primeiro passo sempre é identificar quem são os nossos valores. Identifiquei, é bem simples. Só dividir a carga pelo tempo, ok? Vamos aqui para mais um exemplo. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua. A carga elétrica que atravessa esse fio condutor é 200 coulomb. Se 200 coulomb é a carga, ele vai ser o nosso delta Q. Posso até já colocar aqui, ó. Delta Q, eu já sei que é quanto? 200 coulomb. Esses 200 coulomb, ele atravessa esse fio condutor, né, em 20 segundos. Se ele atravessa esse fio condutor em 20 segundos, o 20 segundos é quem? É o nosso delta T, é o tempo. 20 segundos, ok? Nós vamos determinar quem? A intensidade da corrente elétrica. Nós vamos determinar o valor de quem? Do I. Me digam aí a fórmula agora. I, intensidade da corrente elétrica é igual delta Q sobre delta T. Observem como é rápido. I vai ser igual. Quem é o delta Q? Delta Q é 200, está aqui, ó. Sobre o delta T. Quem é o delta T? Que é o nosso tempo, é 20. E agora, pessoal, o valor de I vai ser igual. 200 dividido por 20, eu posso cortar os zeros. Ficou quanto?
20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. Unidade de medida da intensidade da corrente elétrica é o ampere, né? O ampere. Observem que é simples e rápido determinar a intensidade da corrente elétrica através da nossa fórmula, ok? A aula de hoje basicamente era para isso, nós relembrarmos um pouco do que é a corrente elétrica, que nada mais é do que o movimento ordenado dos elétrons. Além disso, o sentido da corrente, né? Eu tenho o sentido real, que vai do negativo para o positivo, né? E nós temos o sentido convencional, que vai do positivo para negativo. Vimos também, através desses exemplos, como determinar a intensidade da corrente elétrica. Nós vamos estar utilizando essa formulazinha, ok? A aula de hoje era somente para isso. Estou deixando aí também uma atividade com exemplos bem parecidos com esse que estão aqui. Respondam de acordo com as instruções e me mandem no WhatsApp PV, ok? No mais, era apenas isso. Bons estudos para todos, uma boa semana e até a próxima.